A música faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Há quem escute para se divertir, descontrair, se concentrar em uma atividade, enfim. A música pode ser uma boa companhia em qualquer momento. Mas e como se dá o processo de composição? E quais são os nomes que se destacam nessa passagem do século XX para o XXI? Nós vamos responder essas perguntas agora no Mundo da Arte. O termo compositor normalmente se refere a alguém que usa um sistema de notação musical, permitindo a execução da canção criada por outros músicos. Portanto, nesse caso, compositor é o músico que atua com a criação artística e publicitária, fazendo do som e do silêncio uma nova composição musical. E há diferentes áreas em que um compositor pode atuar. O compositor, ele tem diversas áreas que ele pode estar trabalhando, né? No Brasil, a realidade mais comum de um compositor é trabalhar como professor. Essa é a realidade mais comum, né? Especialmente aqueles que foram para uma universidade, estudaram composição dentro da universidade, o mercado de trabalho que eles costumam ter é justamente como professor, né? Alguns que têm alguma bagagem na música popular, eles acabam trabalhando com arranjos, né? Existe muita gente que trabalha com arranjos. Eu trabalhei por um tempo com arranjos para diversas formações, tanto arranjos orquestrais maiores, né? Quando a verba é maior do investimento do evento, mas também arranjos para bandas populares, grupos menores, big bands, né? Alguns trabalham com isso, mas normalmente nem sempre é um trabalho assim com uma certa regularidade. Então a atividade do professor costuma ser uma atividade mais regular do compositor, né? Existem alguns que entram na trilha sonora, que trabalham com trilha sonora, né? Não é muita gente. Aqui no Brasil é um mercado que ele não é muito comum que o compositor formado ele vá direto para isso, porque existe uma série de conhecimentos extra universidade, né, como mexer em determinados softwares, saber times do vídeo, etc. Então alguns vão direto para isso, para estudar esse tipo de coisa, se especializam nesse tipo de área. E não é um mercado tão grande como é lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos é um mercado enorme. Esse é o mercado da trilha que trabalha com trilha sonora, né? Normalmente é um compositor que sabe orquestrar, que sabe fazer um trabalho de orquestração, que sabe trabalhar com isso. Então, basicamente é isso. E a trilha sonora, ela também não só trilhas para televisão, filmes, né? Tem também a trilha sonora com teatros, né? Alguns trabalham com trilha sonora de teatros. Para a composição de qualquer peça musical, o piano é um instrumento base. Ele é completo, pois apresenta um leque de variações das características do som, o que faz um instrumento ser importante para o profissional. É importante, mas não é obrigatório. Aliás, para ser compositor, não é necessário ser instrumentista. Na verdade, é um mito que costumam achar que o compositor ele toca tudo. Não é verdade, né? Tem compositores que não tocam um único instrumento, né? Que não tocam nada. Tem bons compositores, né? Que não tocam nada. Mas, claro, a relação com o instrumento, ela é uma boa, é importante, assim. Quanto mais próximo, mais fácil você transferir o que você está pensando para uma partitura e para o músico tocar, você saber fazer na linguagem do músico, né? Fica mais fácil. Mas tem muitos compositores que eles não são instrumentistas, que eles estudam bem, sabem a arte da instrumentação, e com essa arte eles conseguem fazer trabalhos em que os músicos conseguem tocar na linguagem do instrumento que eles tocam, né? O piano, que eu comentei, ele é considerado o instrumento do compositor, o instrumento do arranjador. A faculdade que eu estudei, ela durava no mínimo 6 anos de curso e a gente tinha no mínimo 4 anos de piano, né? Então a gente era obrigado a estudar piano por considerar justamente essa importância. E é importante que ele é um instrumento que tem muita extensão, ele é grande. Eu não sou pianista, mas eu uso muito o piano para trabalhos, né? Para fazer os meus trabalhos quando eu vou trabalhar como compositor, e me ajuda bastante, né? Então, muitos compositores eles têm uma percepção muito boa, alguns têm ouvido absoluto, então eles não usam instrumento nenhum
mas eu não tenho ouvido absoluto, então eu uso o piano para reconhecer as notas, reconhecer o timbre que eu quero, nos acordes que eu estou montando, então eu uso bastante. E ele tem basicamente toda a orquestra ali em termos de extensão, né, do grave ao agudo na mão ali, a gente pode estar entendendo melhor a espacialização do som que a gente está criando na música. Então ele é super importante, né? A história da música apresenta períodos bem significativos. O Renascimento, o Barroco, o Classicismo e o Romantismo têm características bem específicas, transições marcantes que são incomuns agora no século XXI, que já apresenta outras qualidades. Existem alguns compositores assim que realmente estão se destacando, né, no cenário. Aqui no Brasil nós temos alguns compositores vivos que eles foram importantes no período do século XX, né? Agora, nessa virada século XX e século XXI, a música, principalmente a música contemporânea que está sendo trabalhada, ela está num campo de multiplicidades, né? Muita coisa, muitas tendências ao mesmo tempo acontecendo, tendências desde neorromantismo, tendências de espacialização, espectralismo, são diversas tendências meio que misturadas, até tendências da música popular, como rock and roll, né, como Fausto Romitelli, que é um compositor italiano falecido, mas ele tinha uma coisa que chama um hibridismo entre a música de concerto com o Jimi Hendrix, que ele gostava muito de Jimi Hendrix. Então, basicamente, a gente tem uma multiplicidade, né, de personagens. Fausto Romitelli seria um nome assim, importante nessa questão, embora ele tenha uma quantidade de obras curta, né, uma quantidade pequena de obras. E não tem assim um nome tão forte como a gente tem na história da música de lá para cá. Grandes nomes que foram importantes para mudanças de período, como Beethoven, Debussy no final do século XX, né, no final do século XIX para o século XX, né, a transição da música romântica. Né. Há compositores e correntes musicais que se destacam ao longo da história. O nacionalismo musical, por exemplo, é um movimento que surgiu na segunda metade do século XIX. O objetivo era reafirmar os valores de cada nação por meio da música. Já nos anos atuais, uma característica é o hibridismo, ou seja, a mistura de estilos na composição. O que vem acontecendo de tempos para cá é que muitas coisas vão sendo construídas, vão sendo inventadas, e esse período de transição vai ficando cada vez mais curto, né? O período barroco ele dura muito mais tempo, né? O período do romantismo já é um pouco menor, né? Então essas mudanças elas vão sendo cada vez mais curtas. Então, sim, a música ela vem transitando ao longo do tempo. Não seria uma novidade assim de que ela está transitando. Mas é sempre uma incógnita para onde que ela vai, né? A gente consegue detectar mais ou menos em relação a de onde que ela vem. E claro, a gente está falando aqui da música de concerto, da música que vem toda uma tradição europeia e etc. Mas se a gente for ver os povos, todos eles se manifestam musicalmente, eles têm as suas culturas, as suas manifestações, algumas são realmente milenares assim, né, em termos de manifestação musical. E nesse campo que é o que é mais datado, escrito, né, que é a música europeia, que é o que se ensina nas universidades, né, o que se sabe é que sim, ela transita com o tempo, ela vai mudando, novas tendências. É que nem a língua, né? A língua ela vai assumindo algumas falas, alguns jargões, algumas coisas que aquilo vai sendo adotado para escrita, né? Isso sim acontece. Depois de tantas mudanças na história da música, não se tem muito como prever o que vem por aí. Entretanto, as características de hibridismo devem se manter nas novas composições, inclusive com a mistura de traços culturais. É difícil a gente ter uma tendência do que vai acontecer no futuro, mas imagino que o hibridismo, eu acho que é uma das ferramentas que mais está acontecendo, assim, que é a mescla de ideias, tendências, estilos. Isso já vem acontecendo desde o meados para final do século XX, né?
Então, compositores como Chinitsky, que da Rússia, que são compositores que faziam essas mesclas, né? Mas vários outros compositores, eles têm seguido essa multiplicidade, né? E, ao mesmo tempo, esse hibridismo, né? Eu imagino que os recursos individuais, das culturas individuais, eles vão começar a ser... acredito, isso talvez seja uma imaginação, uma crença, eles vão ser cada vez mais usados nas composições não seria um nacionalismo, assim, mas seria mais essa utilização de elementos da cultura própria, como elementos da cultura nacional brasileira, elementos da cultura, sei lá, folclórica de países por aí. Então, como isso está cada vez mais acessível, a gente entra no YouTube, a gente entra na internet, a gente tem acesso fácil à música de diversos povos, né? Então, eu imagino que está cada vez mais fácil misturar tanto instrumentos de outras nacionalidades, como instrumentos chineses, instrumentos indianos, né, em um único trabalho musical que tem ali violoncelo, violinos, piano. Então, está cada vez mais acessível, né?